E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? O vídeo de hoje eu vou ler junto com vocês o meu modelo pronto que eu usei no Enem 2022. Já saiu o resultado do Enem, eu tirei 940 na redação. E aí hoje eu vou te mostrar esse modelo pronto, né? Um modelo Coringa, que serve para qualquer tema. Isso é bom também porque você já pode pegar esse modelo pronto e aplicar nas suas redações futuras, né? Quando você estiver fazendo redação. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos. Tá saindo vídeo novo toda terça, quarta e quinta aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Seguinte, já estou aqui com a introdução e vocês vão perceber que os repertórios da introdução, do D1 e do D2 eu mudei, mas a ideia em si eu não alterei, né? Principalmente a tese. Eu ainda mantive aquela ideia de você falar, né, que representa o desafio para uma sociedade alienada e passiva. Porque alienação e passividade são argumentos coringas e servem para qualquer tema. E eu gosto de colocar isso nas minhas redações. Então vamos lá. À luz dos princípios mais importantes inerentes à democracia, compreende-se que o tema da redação representa um desafio para uma sociedade alienada e passiva como a brasileira. Sob essa ótica, é em função de, e essa é a falar da causa do problema, que a população, a consequência, tendo seu exercício de cidadania anulado por um Estado democrático de direito e irresponsável. Então, seguinte, aqui a gente tem o tema, que a gente vai ter que substituir, a causa e a consequência. Eu não me lembro realmente assim do que a causa que eu coloquei, nem a consequência, porque eu já fui direto para o definitivo no dia da prova, né? Então, realmente eu não me lembro. E eu me lembro, a única coisa que eu me lembro é que o modelo em si eu alterei algumas coisas, eu só vou ter conhecimento, né, quando vi um espelho da redação. Mas a estrutura em si foi basicamente essa, né, a ideia no contexto geral. E aí eu estruturei com causa e consequência, como vocês já sabem. Eu gosto de estruturar minha redação com causa e consequência, porque eu acho que fica mais coerente, porque eu vou apresentar a causa e depois eu apresento a consequência. Então eu prefiro, mas é opcional, né? Tem gente que coloca mais de uma causa do problema, ou então coloca ponto positivo, ponto negativo, não tem problema também nenhum. Mas é uma coisa particular, é o que eu prefiro, né? E aí se você não quiser colocar causa e consequência, é só substituir, né? Mas o modelo, a estrutura é essa daí. Vamos agora pro D1. Primeiramente, conectivo introdutório, né? Como vocês já sabem, causa mais argumentação. Então aqui eu falei da causa do problema e argumentei, né? Ou seja, então eu falei, trouxe exemplos, explicações, tudo relacionado ao tema, né? Que foi proposto na Enem 2022. Se eu não me engano, aqui eu argumentei bastante, eu coloquei umas 5 linhas mais ou menos só de argumentação, e aí, em seguida eu já introduzi o repertório, que nesse caso eu falei de Roberto Lira. Nesse contexto, o jurista Roberto Lira, em sua obra O que é Direito, classifica que as ideologias jurídicas significam a tradução da realidade de modo deformado, sobretudo quando abordam questões de políticas públicas e morais. Desse modo, entende-se que, mesmo com todo aparato legislativo, essa falsa ideia de que o povo tem seus direitos assegurados é uma mentira, visto que, e aí eu argumentei novamente, só que nesse caso, essa argumentação é relacionando o repertório, né, que no caso eu coloquei aqui de Roberto Lira, com o tema da redação. E aí por último eu finalizei, fruto dessas ideologias que camuflam o verdadeiro cenário enfrentado pela comunidade. Ou seja, então o D1 em si está, querendo ou não, voltado para a alienação, porque é a minha tese. Então eu sempre mudo as minhas redações, eu sempre faço isso, né? Eu mudo o repertório, coloco uma outra autoridade, um outro livro, uma outra obra, enfim, mas sempre voltado para alienação e passividade. Você sempre vai ver isso. Meu D1 é sempre voltado para alienação e meu D2 para passividade, porque são argumentos coringas, eu não quero perder tempo na hora da prova. E eu sei que eu me dou bem com esses argumentos, eu não perco ponto por isso, e eu ganho tempo na hora da prova. Então por que eu vou mudar? Eu vou mudar esse padrão para quê? Por isso que eu sempre deixo alienação e passividade. E aí no D2, né, eu já voltando para a passividade. Eu já saí da alienação e agora eu estou indo para a passividade. Por conseguinte, e aí eu vou falar da consequência do problema junto com a argumentação. É a mesma estrutura do D1, né? São parágrafos do desenvolvimento. A diferença é que em um eu falei da causa e na outra eu estou falando da consequência do problema. No conto, Alice no País das Maravilhas, para além da temática infantil, observa-se uma filosofia de vida, na qual Alice, perdida e desorientada, é confrontada por um gato. Para ele, a sua falta de propósito no caminho abre margem para ter e aceitar qualquer fim. De modo análogo, a consequência é esta: a sociedade, passiva e alienada, frente ao tema da redação, assumiu a mesma postura de Alice, dado que, e aí eu argumentei novamente, mesma coisa do D1 que eu falei. Essa última argumentação é relacionando o repertório, nesse caso Alice, com o tema, né, com a problemática e com a consequência. Por último, reforçando, infelizmente, essa realidade, ou seja, me referindo à passividade, né, que eu tinha dito. Então, é basicamente isso, né? O D1 falei sobre a alienação, falando sobre Roberto Lira, e no D2 de Alice no País das Maravilhas, mencionando a passividade. E aí eu finalizo validando a minha tese, como eu falei no início da introdução, né, que no início eu falei.
representa um desafio para uma sociedade alienada e passiva. Então, no decorrer do meu texto, eu mostrei por que é uma sociedade alienada e por que também é uma sociedade passiva. E aí, por fim, eu tenho a conclusão, e como vocês já sabem, né, a conclusão eu deixo sempre em aberto, porque basta você seguir aquelas regras. E quais são essas regras? É o tópico frasal, essa frase de início, portanto, deve-se atenuar o problema, deve-se atenuar o tema da redação, ou deve-se mitigar, deve-se reduzir tal problemática. É sempre uma ideia central, né? Digamos assim, é a frase de efeito, a frase de início ali da conclusão. E aí, depois disso, eu coloco o agente social, quem vai resolver o problema, a ação, o que vai ser feito, né? O modo, o meio, como vai ser realizada essa proposta de intervenção, a finalidade, qual é o intuito disso, para quê, por que está sendo feito, o detalhamento, onde você vai detalhar, né? Vai explicar melhor como vai funcionar essa proposta de intervenção, essa solução que você está apresentando, e por fim o fechamento, que eu sempre gosto de retomar um repertório que eu já tinha dito. Eu não coloquei aqui o fechamento, o modelo em si, porque eu não me lembro como eu finalizei a minha redação, então só quando eu receber o espelho dela que eu vou conseguir trazer aqui para vocês o fechamento que eu estruturei, que faz parte desse modelo pronto. Então eu tirei 940, eu perdi 20 pontos a menos do que o ano passado, que no ano passado eu tirei 960, e no ano retrasado eu tirei 980, então eu estou perdendo 20 pontos a cada ano, mas não deixa de ser uma excelente nota, né? Mais de 900 já é uma excelente nota. Estou feliz por isso. Estou feliz também pelos feedbacks que eu estou recebendo. Uma galera aí também tirando mais de 900, tirando 800, 880, 900, 920, 980, com os modelos prontos. Então eu fico feliz por isso. E eu vou aproveitar e vou deixar um link aqui embaixo na descrição dos meus materiais de estudo. E um deles é o do 0 ao 1000, que é esse material que a galera está usando, porque são 50 modelos prontos de redação, modelos como esse que eu acabei de te mostrar, a estrutura já está pronta, já está tudo certo, só tem que colocar o tema, a argumentação, então acaba sendo um ótimo material de estudo, uma ótima forma de você fazer redação de um jeito muito mais fácil, muito mais prático, muito mais tranquilo, né? Sem perder muito tempo ali produzindo a redação. O modelo já está pronto, a estrutura já está pronta, você evita erros ortográficos, então assim, é um ótimo material. E aí eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bom galera, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.